Oi gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal e o tema de hoje é reconhecendo lideranças tóxicas. Reconhecendo lideranças doentias, né? Com certeza esse é um tema muito delicado, é um tema muito complicado, mas acredito que é um tema muito necessário, né? À vista do que tem acontecido, à vista das últimas informações do que tem acontecido, né, no meio das igrejas, eu acredito realmente que esse é um tema muito necessário, a gente parar um segundo para conversar a respeito disso, para reconhecer quem são esses líderes, né? Tóxicos, doentios, que vem adoecendo o povo de Deus. Esse, com certeza, é um assunto bastante delicado, porque geralmente quem está numa igreja cuja liderança é tóxica, quem está envolvida, né, em uma igreja que tem uma liderança tóxica, essa pessoa, ela não consegue identificar que está sendo vítima de um abuso espiritual, né? E isso é muito certo, né? Se a pessoa principalmente nasceu, se a pessoa já é fruto do meio, nasceu numa igreja que ela está acostumada a viver daquela forma, né? Então ela dificilmente vai se identificar como sendo vítima de um líder espiritual abusivo, porque é a realidade que ela conhece, faz parte do contexto de vida dela. Então ela vai defender com unhas e dentes aquele pastor abusivo, porque é a única verdade que ela conhece relativa à igreja, à doutrina, à maneira, né, como se desenvolve as doutrinas, as atividades dentro daquela igreja. Então é por isso que é um assunto muito delicado. Imagina você chegar para uma pessoa que nasceu, né, dentro daquela realidade abusiva, tóxica, dominadora e dizer para ela, tá tudo errado, não é assim que funciona, você está sendo vítima de um abuso espiritual. Aquela pessoa vai ficar contra você, aquela pessoa vai dizer que você que é errada, ela vai te insultar, ela vai dizer que você tá com o espírito de Jezabel, vai dizer que você tá com o espírito de rebelião, né? Então você que vai ficar como a errada na história. Por isso que é um assunto muito difícil. Para que você entenda até em termos práticos, né, tudo que nós vamos conversar hoje aqui nesse vídeo, eu aconselho que você assista o testemunho de Tamires Garcia, aquela cantora que foi por muitos anos vocalista do Ministério Zoe. O Ministério Zoe é muito famoso, que tem aquela música Aquieta minha alma. Ela foi vocalista dessa banda e mesmo assim, né, sendo um instrumento nas mãos do Senhor, fonte de inspiração através das suas canções, né, das suas letras, ela foi vítima de liderança abusiva por muitos anos e ela compartilha um trechinho, né, das coisas pelas quais ela passou. Então eu aconselho que você pare um segundinho e assista, né, logo depois que terminar esse vídeo, vai lá, coloca no YouTube aí Tamires Garcia testemunho, você vai entender tudo que nós vamos falar em termos práticos. Então vamos lá, né, vamos pontuar aqui nesse vídeo em dois tópicos. O primeiro será quem são as vítimas das lideranças tóxicas, né? Quem são aquelas que sofrem com os abusos espirituais? E eu poderia dizer, como eu já falei lá no início do vídeo, né? São aquelas que nascem, são aquelas que já nasceram nesse meio, que só conhecem essa realidade e que também são as mais difíceis de reconhecerem que aquilo tudo está errado, que aquela maneira é abusiva, que aquela maneira que estão, né, empurrando, que estão lhe apresentando de servir a Deus, está errada, que na realidade não está agradando a Deus, né? Não está coerente com o verdadeiro evangelho. Então essas são as pessoas mais difíceis de reconhecer e que são as mais difíceis de terem a sua mente, né, desconstruída, de ter a sua visão desconstruída e receber o novo, né? Reconhecer o que é certo, o que é novo e o que de fato é agradável ao Senhor. E em segundo lugar são as pessoas desprovidas, são aquelas pessoas desprovidas. Eu não falo desprovido financeiramente, não. Eu falo pessoas desprovidas de amor, pessoas desprovidas de amor de mãe, de amor de pai, de amor de irmão. Essas pessoas carentes, né, que acabam encontrando naquele líder uma mãe, um pai. Muitas igrejas até costumam chamar o pastor de pai, né, que justifica justamente isso. Aquela pessoa que nunca teve um pai presente, um pai de verdade, acaba concentrando todo esse amor, toda essa estima na pessoa do pastor. Ele se torna o pai, o paizão, e é muito comum a gente ver isso. Então, também, essas são as pessoas que mais sofrem uma lavagem cerebral, né? Eu poderia até dizer assim, são as pessoas que mais sofrem essa lavagem a fim de enxergar aquele pastor abusivo, aquela pastora abusiva, aquele líder abusivo, como pai e mãe, e acreditar que tudo que ele faz, né, tudo que ele fala, a maneira como ele se posiciona,
tudo que parte dele está correto, né? Ela realmente cega o entendimento e passa a se acostumar a servir ao Senhor debaixo de uma opressão pastoral. Então, geralmente são pessoas assim, né? Pessoas que nasceram e pessoas que são carentes, que não tem uma estrutura familiar, que não tem um suporte, né, de mãe, de pai, de irmão, que não tem isso e acaba concentrando tudo isso na pessoa de pastores abusadores, pastores tóxicos, lideranças tóxicas. Mas é claro que isso não é regra, né? Claro que não, que existe muito irmão e irmã aí chamando o pastor de pai e que não quer dizer que é uma forma abusiva de os ter, né? De, eles são meus filhos e por causa disso eu me vanglorio e tiro benefício por causa desse amor que eles concentram na minha pessoa. É claro que isso não é regra, né? Isso acontece, mas não é regra. E isso é tão sério, gente. Isso é tão sério que tem muito irmão nosso aí desenvolvendo síndrome de pânico, ansiedade, né? Estresse, porque estão vivendo debaixo desse contexto, estão vivendo debaixo de lideranças assim, e elas nem reconhecem que a origem, a causa dessas doenças é justamente essa, é que elas não conseguem se desvincular, né? Sair de igreja, né, cuja liderança age dessa forma. Tem muita gente adoecendo, tem muito irmão nosso morrendo espiritualmente porque está debaixo de lideranças assim. Por isso que é um assunto que a gente precisa tratar, a gente não pode se omitir, né? Não quero falar sobre isso é muito delicado, não. A gente tem que vir alertar, é nosso papel. Não que eu seja melhor do que ninguém, não que, nossa, eu tenho toda a luz e entendimento aqui para chegar e dizer, né, com todas as letras, como deve ser ou como não deve ser. Não se trata disso, mas a gente como igreja, como um corpo só, independente de placa de igreja, de doutrina, como um corpo só de Cristo, a gente tem essa responsabilidade com os nossos irmãos. Tem muito irmão adoecendo porque está debaixo de liderança doente, de liderança doentia e que não consegue se desvincular porque acredita que aquilo ali vai contra Deus, aquilo ali vai contra a vontade do Senhor. Mas a gente precisa parar realmente, conversar sobre isso, dizer se liberte porque o Senhor nos chamou para sermos livres em Cristo. Não adianta você ser livre em Cristo e aprisionado ao pastor tóxico. Eu sou livre em Jesus, mas sou aprisionada a uma igreja que abusa de mim espiritualmente, que suga a minha energia, que me causa ansiedade, que me causa estresse, síndromes. Enfim, é um assunto muito importante e a gente precisa sim conversar sobre isso. E a gente sabe, né, que igreja é hospital, igreja é casa de adoração, é um lugar de aprendizado, de comunhão, de fortalecimento, mas é um hospital aberto para acolher pessoas doentes, tanto na alma como no físico, no corpo, né? Está sempre de portas abertas. Uma igreja realmente do Senhor, ela sempre estará de portas abertas para receber pessoas doentes, mas tem muito pastor se aproveitando dessa situação, dessas pessoas desprovidas, principalmente, como eu disse, pessoas desprovidas de amor, de família, de mãe, de pai, de irmão, de amigo. Tem muito pastor se aproveitando disso, né? Eu só não falo no sentido financeiro, que a gente sabe que existe. Infelizmente, isso é uma realidade. Tem muito pastor aí que gosta de ganhar um carro, que gosta de ganhar relógio, que gosta de ganhar comida, cesta básica, né? Tem muito pastor que ama ganhar as coisas, né? Mas eu não falo só nesse sentido. Tem muito pastor que gosta de ter as suas ovelhas submissas, né? Submissas ao ponto de estar quase debaixo dos seus pés, debaixo do seu controle, debaixo do seu domínio. Tem muito pastor. Por isso que nós vamos agora partir para o segundo tópico. Como são esses líderes abusivos? Como são essas lideranças tóxicas, né? E é muito complicado porque não existe algo que os defina, né? Não é algo que a gente possa chegar aqui e definir. E eles são assim, eles agem assim. Porque se trata, na realidade, de um conjunto de comportamentos que acabam os tornando tóxicos, né? São muitos comportamentos que a gente vai somando e vai identificando que se trata de uma pessoa plenamente abusiva, uma pessoa completamente abusiva, doentia, né? E uma das principais coisas que os classificam, que os identificam, melhor dizendo, é o narcisismo. A maioria deles são pessoas extremamente narcisistas, né? Aonde a verdade delas é que impera, aonde elas não aceitam ser contrariadas nas coisas que falam, aonde elas sempre detêm o controle e o entendimento das coisas. São pastores que geralmente elas gostam de ter, né, as suas ovelhas extremamente dependentes dela, aonde o foco está sempre nela. Elas nunca deixam que essas ovelhas voem, que essas ovelhas se livrem dessas muletas, né? De ter sempre esse aconselhamento
momento, eu preciso falar com o meu pastor, eu preciso resolver com o meu pastor. Então, são pessoas que gostam de ter essa dependência, gostam de que as pessoas tenham essa dependência em relação a elas. Então, a primeira coisa que a gente identifica são pessoas narcisistas, são pessoas que gostam, né, de estar sempre sendo supervalorizada, admirada. E a gente também consegue ver isso quando se trata das escalas, né, aquelas escalas de trabalho excessivo, né? A gente vê o irmão virando uma escala e outra, ele tá sempre ali dentro da igreja. A igreja tem culto de domingo a domingo, o irmão tá de domingo a domingo trabalhando, seja às vezes na recepção, ou na mídia, ou na zeladoria, mas a pessoa tá sempre ali ativa, né? E a gente percebe que aquilo ali está estafante, tá sugando as forças, mas ele acredita que está fazendo certo, porque assim que é o pastor e porque é assim a maneira certa, né, de servir ao Senhor, quando na realidade não é. Então a gente consegue enxergar aí esse abuso, ele é visível, a pessoa tá sempre trabalhando, tá sempre na escala, tá sempre atuando, né, mas não quer desagradar o pastor, não quer que o pastor se entristeça, não quer que o pastor se aborreça. Então essa é uma das formas mais nítidas também da gente conseguir identificar um abuso da parte dos pastores, um abuso das partes dos líderes, um abuso espiritual que na realidade só está cansando a pessoa, sugando tudo que ela tem para oferecer para a igreja. Não é a obra do Senhor, é para a igreja, é para o trabalho, é para a logística, a dinâmica da igreja. E isso é realmente algo muito triste de se ver, algo muito triste, porque não é isso que a gente deseja para os nossos irmãos, não é isso que agrada ao Senhor. Outra característica que a gente também pode mencionar é aquela vedação, aquele bloqueio do seu eu, né? Que não te deixa falar mais alto, que não te deixa se posicionar melhor, né? Ele tenta, na verdade, te oprimir, né? Te fazer sempre menor do que ele. Ninguém pode brilhar mais do que essa pessoa, ninguém pode brilhar mais do que o pastor, né? Ninguém pode brilhar mais do que o líder, né? Então ele tenta abafar a sua voz, tenta fazer com que você tenha os seus espaços reduzidos, você não pode passar daqui, porque aqui está o pastor, o líder, o presbítero, ou seja, você tem que ficar aqui, porque se você não estiver aqui, cadê o público pra gente brilhar, né? Então tenta te deixar ali sempre naquela mesma posição, né? Que cria até uma certa dependência, como eu falei lá no início. Gosta de ter, né, que as pessoas tenham essa dependência em relação a eles, então tenta fazer com que você não cresça. A ideia é que você continue sempre sendo menino, nunca um adulto, viva sempre no leitinho e nunca no sólido. Essa é uma das características. Inclusive, a Tamires, né, ela fala que ela não podia nem cantar um pouco mais alto, ela não podia nem aumentar um tom, porque tá errado. Se ela fizesse isso, é porque ela queria se mostrar melhor do que os outros. Então eles tentavam fazer com que ela cantasse num tom mais baixo, né, para não brilhar mais do que os outros. Ou seja, essa é uma das características também. E o que mais dói é saber que tem muita gente vivendo assim e que acha certo, acha confortável e não quer que nada mude. Tem muita gente adoecendo sem saber que está adoecendo, vivendo dessa forma. O Senhor, ele morreu numa cruz, né? O véu foi rasgado para que todos nós tenhamos liberdade de nos achegar a ele sem precisar de muletas. É importantíssimo o papel do pastor, é importantíssimo, né, a organização dentro da igreja através das lideranças ministeriais. Isso é muito importante, isso é bíblico, né? Eu sempre me lembro da história de Moisés, né, que o sogro chegou lá e disse assim: cara, tá tudo errado aqui, você precisa arrumar, delegar funções, organizar, porque senão você vai cansar, vai se sobrecarregar. E é nessa mesma sintonia, nesse mesmo entendimento que as igrejas devem também agir hoje, né, funcionar dessa maneira. Porém, o que está acontecendo é uma completa bagunça, né, aonde a gente está vendo muita liderança tóxica. E sabe onde eu percebi? Sabe onde mais isso tem acontecido? Com quem mais isso tem acontecido? Com aqueles pastores que têm um chamado de exortação, com aqueles pastores que têm um chamado de confrontar o pecado, sabe? Aqueles que estão marcados de guerra, né? Que são os pastores de guerra, de confronto, de exortação. Isso tem acontecido mais com eles. Eles se tornam pessoas tão reativas em cima dos púlpitos que eles acabam levando isso para dentro de casa, para os seus círculos de amizade, né? E são pessoas que precisam de ajuda, porque chega um ponto que elas não conseguem mais distinguir o que é carne e o que é espírito. Então isso é algo muito sério. Não é só a igreja que sofre com isso, mas essas lideranças também, elas também precisam de amparo, elas também precisam de um suporte espiritual, de um suporte emocional, psicológico. Então todo mundo sofre com isso, não é só a igreja que sofre, mas essas lideranças também, porque foram chamados, né, para poder pastorear ovelhas. Eles têm uma responsabilidade diante do Senhor e eles também precisam de ajuda.
ajuda, isso é coisa muito séria. Veja aí exemplo o pastor Paulo Júnior, que ele foi muito sincero, ele foi muito franco em vir e dizer: estou doente, preciso de ajuda, agi errado. Existe muita coisa envolvida nesse caso aí do pastor, né, que só compete a ele e ao Senhor, mas enfim, ele é um exemplo disso, né, de pastores que precisam também de ajuda, porque é um chamado muito sério, é um chamado que desgasta, é um confronto o tempo todo, e a carne, ela não aguenta. O espírito tem que estar sempre fortalecido e bem alimentado, e tem uma hora que, se não for assim, a carne não aguenta, né? Então a gente realmente precisa parar e conversar sobre isso com seriedade, a fim de entender como podemos nos ajudar como igreja e como cumprir aquilo que está na palavra. Pegue aí, para a gente encerrar o vídeo, lá em 1 Pedro 5, no versículo 2 e 3, que diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então é de suma importância que a gente converse sobre isso, nos atente à palavra, né? Nos atente àquilo que a palavra preconiza, nos ensina, né? E principalmente orarmos uns pelos outros. Os dias são maus e a igreja precisa estar unida, né? E por isso que eu fiz esse vídeo, para compartilhar com vocês essas maneiras de como reconhecer lideranças tóxicas, né? Infelizmente isso é uma realidade, a gente não pode simplesmente ignorar, certo? E eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida de alguma forma. Beijos e até o próximo vídeo.